Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal a Escola Bíblica Dominical Notícias. Eu me chamo Miqueias Correia, sou presbítero da Assembleia de Deus Templo Central em Manassés, igreja pastoreada pelo pastor Josué Machado. Eu também sirvo ao Senhor ali naquela igreja como superintendente da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais uma lição, a segunda lição, mas antes de adentrarmos de fato no estudo dessa lição, eu já convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, a compartilhar o link dessa transmissão para os irmãos que apreciam o bom estudo da Palavra de Deus. Eu também convido você a me seguir no Instagram, se ainda não me segue, @Miqueias Correia. Sempre estaremos postando algo relacionado ao estudo da Palavra do Senhor naquela rede social. Meus queridos irmãos, nós queremos reiterar aqui a temática desse trimestre, terceiro trimestre de 2026, que é uma temática enfatizando missão, ou missões. A Igreja dos Gentios, da chamada missionária consolidação do Evangelho entre os povos. A lição de hoje é a lição número 2, A porta da fé se abre entre os gentios. O texto áudio se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 47. Diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. A verdade prática diz: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Meus queridos irmãos, o texto áureo, a referência bíblica que traz o texto áureo, é uma reverberação. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles estão aqui reproduzindo o texto de Isaías 49:6. O profeta Isaías escreve ali sobre a vinda de Jesus, que ele seria luz para todas as nações da terra, Então, estes irmãos, apóstolo Paulo, Barnabé, eles são uma extensão, todos que fazem missão são uma extensão, dessa luz para aqueles que estão em trevas. Quando falamos de gentios, nós que já somos crentes, que já estudamos a palavra de Deus, nós nos lembramos do apóstolo Paulo, porque ele é conhecido como apóstolo dos gentios. E assim, a exemplo do que eu fiz na lição número 1, a chamada para os gentios, onde eu trouxe ali os 3 pilares da missão, a saber, estar, o pilar do relacionamento, ficar, o pilar da preparação, do revestimento, e o ir, o pilar da ação, da execução. Eu quero também trazer aqui um resumo sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, ele é filho de hebreus, Ele mesmo declara isso em Filipenses 3:5, quando diz que era hebreu de hebreus, referindo-se que era hebreu, filho de hebreus. Ele era conhecido como Paulo de Tarso. Tarso não é seu sobrenome, mas a sua cidade de nascimento, de origem. Tarso, que era a capital da província da Cilícia, hoje território da Turquia, E podemos dizer também que essa cidade era uma cidade importante e pertencia ao Império Romano, Embora a palavra de Deus não fale, não cite o nome dos pais do apóstolo Paulo, mas existem algumas informações, por exemplo, que eles faziam parte da seita dos fariseus, da mais ortodoxa, portanto, bastante rígida, e que aos 12 anos enviaram Paulo
para Jerusalém para estudar a lei de Moisés, a Torá, né, aos pés de Gamaliel, um grande mestre, doutor da lei, e mais tarde vindo a ser, né, o apóstolo Paulo, a ser um agente executor ou inquisidor, né? Ele a serviço do sumo sacerdote, né, e do conselho dos anciãos, ele era ordenado, né, para caçar, para prender, para trazer os cristãos para serem julgados no sinédrio, né? Paulo, ele era helenista, né? Porque ele falava o grego, né? Ele também era um homem que tinha um grande conhecimento, né, da lei, era um grande conhecedor. Podemos dizer, portanto, que Paulo, ele tinha uma dupla cidadania por ter nascido na cidade romana, mas ser filho de hebreus legítimos, e também podemos dizer que a partir do seu encontro com Cristo, né, onde Jesus faz aquele questionamento a ele por que ele o perseguia, Paulo passa a ser um apóstolo, né, um missionário, né, e ter uma grande relevância para o início da igreja primitiva, chegando até nós, né? O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Essas 13 cartas nós podemos até dividi-las aí em 3 partes: as cartas às igrejas, né, que é Romanos, né, 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois Gálatas, depois Efésios, depois Filipenses, depois Colossenses, depois 1 Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses. Aí vem a segunda divisão, que é as cartas pastorais, né, a líderes, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e a última, a carta pessoal, a Filemon, endereçada a Filemon, né? Então, ele é um homem que foi escolhido por Deus para fazer esse trabalho, né, para difundir, para espalhar a palavra de Deus. Em suma e em resumo, que eu não posso me estender muito, nós podemos dizer que Paulo de Tarso, né? Que podemos falar sobre Paulo de Tarso? Paulo de Tarso é reconhecido amplamente como a figura mais influente na expansão inicial do cristianismo. E embora não tenha feito parte do grupo original dos 12 discípulos de Jesus, ele recebeu uma distinção única na história bíblica: o título de apóstolo dos gentios. Essa designação, assumida pelo próprio Paulo em suas cartas, define a missão central, né, de Paulo, né, levando a mensagem de Jesus para além das fronteiras do povo judeu, alcançando todas as nações do Império Romano. Sua conversão dramática no caminho de Damasco, né, transformou, né, um perseguidor implacável da igreja primitiva no maior defensor da universalidade do Evangelho, né, quebrando barreiras culturais e religiosas para moldar o destino do mundo ocidental. Então, assim como eu fiz na primeira lição, é muito importante, pertinente nós trazermos um resumo sobre esse homem de Deus, que nós, durante toda essa lição, iremos falar algo ao seu respeito. Meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe, né, dessa lição se encontra
o livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 44 ao 52. Os objetivos da lição, no primeiro ponto, é explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. No segundo ponto, revelar ao aluno o impacto do evangelho em Antioquia da Psídia. No terceiro ponto, fortalecer no aluno, né, a fé que perseverou em Icônio e Listra e Derbe. Ainda uma informação preliminar, a palavra-chave dessa lição é missão. Missão refere-se ao ato de enviar ou de ir. Envia quem tem autoridade de Deus, do Espírito Santo, faz a missão. E também refere-se àquele que faz, que executa a missão de fato, né? Então nós iremos adentrar, nos debruçar um pouco no estudo dessa segunda lição, que certamente será de grande proveito, né? De grande proveito e para a nossa edificação espiritual. Então, que possamos nessa noite desfrutar desse ensino maravilhoso da palavra de Deus. Primeiro ponto, irmãos, diz assim: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O primeiro subtópico diz o envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé e já evangelizada por helenistas. Tem aqui já duas informações importantes, dentre outras, mas é que essa cidade, né, esse lugar, era a cidade, a terra natal de Barnabé. A segunda informação aqui é que já tinha sido evangelizada pelos helenistas. Os helenistas eram os judeus, né, que absorveram, né, a língua e os costumes gregos. Podemos subdividir em dois, os helenistas que aceitaram e se converteram a Cristo e os que rejeitaram. Esses aqui eram os que aceitaram, né? Outra observação interessante é que eles pregavam apenas para os judeus, né? Paulo e Barnabé, aqueles irmãos, e o seu cooperador João Marcos, eles, além dos judeus, eles estenderam essa evangelização, essa pregação aos gregos, né? Ou seja, aos gentis, né? Obedecendo, né, a voz do Espírito Santo, né? Trazendo para nós esse primeiro subtópico do primeiro ponto, irmãos, é que nós devemos sempre obedecer à voz do Espírito, né? Eu costumo dizer que obedece à voz do Espírito quem é sensível ao Espírito, né? E só é sensível quem tem intimidade com Deus. Só tem intimidade com Deus quem ora, quem jejua, né? Quem busca a face do Senhor, quem lê a sua palavra, quem tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Então, esses irmãos direcionados pelo Espírito, eles estavam espalhando, difundindo a palavra do Senhor. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego, né? Então, eles seguiam uma ordem, né? Eles primeiro evangelizavam aos judeus e depois se dirigiam aos gentios. Nós temos nesse primeiro subtópico apenas dados históricos, né? O comentarista, ele termina, né, esse primeiro subtópico do primeiro ponto falando que
a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade. Né? Que é fidelidade? É ser fiel. Ser fiel ao quê? Ao id, irmãos. Na transmissão da palavra, de acordo com o que o texto sagrado nos direciona. Né? Não com invencionices, não, né? Mas sim de acordo com a palavra. Né? Fidelidade, reverência. Né? Que é reverência, irmãos? É ser reverente, né? É ser alguém que respeita, que considera. Né? Quem respeita e considera a palavra transmite com fidelidade, né? E transmite com seriedade, sabendo que não está transmitindo algo de si mesmo, né? E não é de per si, né? Não é algo de si mesmo, mas algo de Deus, né? De Deus, né? E se é de Deus, nós precisamos ser fiel ao que Ele quer que façamos, né? Ou seja, que venhamos transmitir a palavra do Senhor como ela é, sem nenhum desvio, né? E com reverência, sabendo que nós estamos transmitindo uma palavra divinamente inspirada por Deus. E se é de Deus, ela merece o nosso crédito, e além do nosso crédito, ela merece toda a nossa reverência, né? E obediência, né? E obediência sensível à direção do Espírito Santo, né, irmãos? Então você veja que quem compartilha a palavra do Senhor, ele tem em que praticar essas características, ter essas condutas, né? Não pode ser de qualquer jeito, da forma que eu quero fazer, mas da forma que o Espírito Santo nos direciona, né? Levando em consideração a obediência. Nós precisamos continuar a praticar esse princípio da obediência, né? No segundo subtópico desse primeiro ponto, o comentarista ele aduz o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, enviasse a palavra de Deus. Ouvisse a palavra de Deus, desculpe. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Onde a luz resplandece, as trevas recua. Meus amados irmãos, da sabiência de todos nós sabemos que a Igreja do Senhor, aqueles que se deixam direcionar pelo Espírito Santo, aqueles que se propõem a fazer a vontade de Deus, né, tendo obediência ao seu chamado, eles terão oposição, porque o inimigo das nossas almas, a saber, Satanás, ele tem os seus instrumentos e certamente se utilizará deles para se opor àquilo que Deus quer, né? Aquilo que Deus plantou nos nossos corações e que nos mandou fazer, né? E ele vai usar de todas as formas. Mas o crente que está em Cristo Jesus, o crente que está preparado, né,
revestido de poder, né? E que tem a palavra de Deus como a sua base, ele certamente tem autoridade para, né, destronar, né? Destronar, para repreender, né? E para pôr por terra todo o mal, né, que se opuser à obra de Deus, né, aquilo que ele está fazendo. Então, não foi diferente com o apóstolo Paulo, né? Eu quero deixar aqui a referência que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, né? Então, quem recebe poder, né, do Espírito Santo, ele testemunha sobre Cristo Jesus, né? E ele tem autoridade, né? Ele tem autoridade espiritual. Em Lucas 10:19, a palavra de Deus ainda vai dizer: eis que vos dou poder. Em Marcos 16, do versículo 17 ao 18, ele diz: e estes sinais seguirão aos que creem, né? Em meu nome expulsarão demônios, né? Então, não há demônios, oposição que resista a um crente cheio de autoridade, né? Então, esse mágico, né, chamado Bar Jesus, né, chamado de Elimas, né, ele resistia à pregação de Paulo, né? E Deus, para alcançar a alma do procônsul Sérgio Paulo, ele direcionou pelo seu Espírito Santo Paulo para trazer uma palavra de juízo imediato, né, contra aquele que era agente de Satanás naquele momento, para desviar a atenção daquele homem, né? Né? Então, Paulo, ele emite um juízo, uma palavra de juízo contra Bar Jesus, né? E ele fica cego, né? E aquilo maravilhou procônsul, né? Vendo que os sinais seguirão realmente aqueles que creem, né? Os sinais seguirão aqueles que creem, né? Então, eles estavam transmitindo o Evangelho, as verdades sagradas, né? E um opositor, né, de Cristo Jesus, né, usado por Satanás, né, a saber, Elimas, né, o mágico Bar Jesus, né, ele quis se opor, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu, né, e aquele homem viu Jesus, né? Que possamos, meus irmãos, mais do que querer fazer a obra, né, ter o dono da obra em nossas vidas, né? Ter o dono da obra em nossas vidas, porque ele estando em nossas vidas, nós teremos autoridade, nós teremos poder, né? E os sinais nos seguirão. Que Deus possa continuar levantando, né, pessoas cheias de autoridade e de poder para fazer oposição às trevas, né, no mundo atual que vivemos. O terceiro subtópico do primeiro ponto diz: confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro
em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo. Meus amados irmãos, Deus, ele é um Deus relacional e a sua mensagem, ela alcança a todos, independente do nível intelectual, cultural, né, social, né, o status de quem está ouvindo, se ele se deixar convencer pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ao ouvir a palavra, certamente essa pessoa, independente do seu nível intelectual, ele vai compreender e ele vai entender que ali é a verdade, né? A palavra de Deus em João 8,32, ela diz dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele mesmo declara dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, independente do grau de instrução, do nível social, a palavra alcança a todos aqueles que abrirem o seu coração, né, para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus lá em João ainda diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mesmo antes de nós termos entregado as nossas vidas a Cristo, já existia em nós um anseio, um desejo de conhecer mais sobre esse Deus. Então, quando temos a oportunidade, quando pessoas que têm esse anseio, têm essa oportunidade, eles abrem os ouvidos, para ouvirem. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E essa é a palavra da fé que pregamos. Que possamos continuar pregando a palavra do Senhor a tempo ou fora de tempo, seja quem for. Se Deus der oportunidade, fale. Se Deus te der autoridade, direcionamento para tomar uma atitude, um pouco mais incisiva, tome, com tudo que seja na direção do Espírito Santo. Mas faça. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Então, que possamos, assim como Paulo, termos essa ousadia, essa incisividade, por meio, utilizando-nos da palavra de Deus, e sendo direcionados pelo Espírito Santo. Certamente os frutos irão aparecer e pessoas serão impactadas e verão Deus em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto dessa lição de hoje, ele diz: a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. Meus amados irmãos, continuando, dando prosseguimento ao estudo dessa segunda lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical em 2026, nós iremos agora estudar o segundo ponto, a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. O primeiro subtópico diz a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se aos judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul. Apresenta Jesus como descendente de Davi. Então, o apóstolo Paulo, um grande conhecedor das Escrituras Sagradas, no que diz respeito ao Antigo Testamento, ele traz um aparato histórico, enfatizando, juízes e primeiro rei de Israel, a saber, Saul, e também aponta Jesus como descendente, ou seja, da linhagem de Davi. Nós podemos, então, concluir
que Jesus, tudo que as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, está escrito lá, tudo aponta para Cristo. O próprio Jesus, em Lucas 24:44, ele declara que ele é o cumprimento de tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, né? Então, o apóstolo Paulo, como grande conhecedor e muito embora a mensagem ali, né, ia culminar na mensagem de Cristo, muito embora as Escrituras Sagradas elas tivessem a sua conclusão, né, no que diz respeito ao Antigo Testamento em Jesus, o apóstolo Paulo, para ganhar, né, os judeus e os gentios ali presentes, ele traz ali o seu conhecimento escriturístico como estratégia, né, irmãos? Como estratégia, direcionado pelo Espírito Santo, ele conseguir, né, ter, né, todo o domínio dos que estavam a ouvi-lo. Ele traz de forma muito contundente, né, e de como um exímio conhecedor das Escrituras, fatos históricos, e traz, né, após isso, né, a mensagem de Jesus, que era a sua principal intenção, que começa aqui no segundo parágrafo, né? Apresenta Jesus como descendente de Davi, afirma que João preparou seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê, né? Então, ele, após, né, trazer todo esse aparato histórico, tratando de que tudo apontava para Cristo, da sua linhagem, né, ele começa a falar de Jesus, já o Jesus encarnado e que habitou entre nós, né? Ele fala que João Batista preparou o seu caminho, ele fala sobre a ressurreição que podemos afirmar pela autoridade da palavra de Deus, que é o fato histórico, teológico mais importante do cristianismo, né, meus amados irmãos? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, né, o próprio Paulo, ele diz que sem a ressurreição de Cristo seria vã a nossa fé e vã a nossa pregação, né? Vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então nós podemos concluir que a ressurreição de Cristo é o fato mais marcante e mais importante, sem o qual a nossa fé, certamente nós não professaríamos essa fé, essa crença em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale ressaltar, fazer uma observação em que Jesus, ele ressuscitou de per si ou por si, né? Porque estava escrito que assim sucederia, né? Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para esse mundo para morrer por nós e ele se entregou por nós, mas ele ressuscitou e vivo está à direita do Pai. Concluindo, a repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Quando nós nos deixamos ser dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo, certamente a palavra, ela encontrará, né, os corações que estão abertos, aptos para recebê-la, embora tenhamos resistência
mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? Em Isaías 55, 10, salvo engano, a palavra de Deus, ela diz, o profeta escreveu que a palavra do Senhor não voltará vazia, antes fará tudo que lhe apraz, para o bem ou para o mal, porque para aqueles que creem na mensagem de salvação, essa palavra será para o seu bem, para a sua vida eterna de salvação. Para aqueles que não aceitam essa palavra, ela também cumprirá o seu propósito para o mal na vida deles, porque ela vai se cumprir. Aquele que não crê já está condenado, né? Então, os gentios, né, e aqueles, a todos que estavam ali, que ouviram e que deixaram a palavra adentrar no seu coração e aceitaram, eles foram alcançados e já ficaram ansiosos para ouvir mais dessa mensagem tão poderosa, né? No segundo subtópico do segundo ponto, diz assim: a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Psídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Então, meus amados, aqueles que têm no seu coração o amor de Deus, né? Esse amor que vem do próprio Senhor, Ele põe no nosso coração pelas almas perdidas, em especial aqui tratando de Paulo, ele nos constrange a ponto de nos entristecermos pela não aceitação dessa palavra. E não era de menos, né? Porque ele estava falando ao seu próprio povo, e o seu próprio povo não estava aceitando a mensagem de Jesus. Se Paulo tinha sido alcançado pela graça manifestada por Jesus no caminho de Damasco, e ele tinha essa convicção, certamente ele queria não só vivenciar, experimentar aquilo que tomou conta da sua vida, mas também compartilhar com os seus conterrâneos, para que eles também experimentassem dessa salvação tão maravilhosa manifestada por Jesus Cristo, né? Então, essa rejeição gera em Paulo uma tristeza, né? Uma tristeza, né? Paulo e Barnabé declaram: era mista que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Em João capítulo 1, versículo 11, a palavra de Deus diz: mas ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Então, a partir disso, né, o evangelho ele também começou a ser compartilhado com outras nações. Sabemos que já era o propósito de Deus alcançar todas as gentes, todos os povos, todas as raças, todas as tribos, né, todas as nações. É o propósito de Deus, né? Em João 3,16, quando a palavra de Deus diz e fala, né, fala de mundo, né, está se referindo a todos os seres humanos, né? Porque Deus amou o mundo. O mundo não está ali sendo direcionado a uma nação, mas todas as nações, todas as gentes, né, para ficar bem claro. Então, mas
Jesus, né, ele trouxe primeiro a sua mensagem, né, para o seu povo, né, de Israel, né, de Israel, que sairia a luz para as nações. Né. Existe também até aquele episódio, né, daquela mulher que ela pede, né, a Jesus, e Jesus, Mateus 15:16, ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Né? A mulher respondeu com fé e humildade a Jesus, né, dizendo que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, vendo a tamanha fé daquela mulher, ele a ajudou. Né? Ele a ajudou. Então, isso também, né, revelava, tratava, né, se referia, né, ao povo, né, judeu, povo de Israel, que primeiro receberam essa oportunidade maravilhosa de salvação e, ao rejeitarem, ela foi estendida às outras nações, aos povos gentios, né? E graças a Deus por isso, graças a Deus por essa maravilhosa salvação que nos alcançou através da graça manifestada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Concluindo, o propósito soberano de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações. É por isso que eu e você estamos aqui, servindo ao Senhor, porque fomos alcançados. Né? Fomos alcançados. Terceiro subtópico do segundo ponto, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações, e de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. O próprio Jesus, em Lucas 2:32, ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Jesus é a luz, né? É a palavra. Né? O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. A salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se destaca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Né? Então, a salvação ela está disponível, né, a todos quantos crerem, né, na mensagem que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Né? A todos quantos crerem. Né? E aqueles que não crerem já estão
condenados, né? A palavra de Deus, ela afirma isso. Então, todos que crerem estão salvos, todos que não crerem já estão condenados. Então, o povo de Deus, muitos deles não creram e receberam condenação, né? Porque quem não crê já recebe a condenação. Quem crê será salvo, mas os que não crerem, né? Quem não crê já está condenado. Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Então, quando a igreja é direcionada por Deus, ouve a voz do Espírito Santo e trabalha com obediência, com reverência, com fidelidade à palavra de Deus, a obra do Senhor avança, os frutos eles vão surgindo, né? E a obra do Senhor prospera, independente das circunstâncias, das rejeições, né? De circunstâncias desfavoráveis, das rejeições, das oposições, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Então a igreja vai continuar avançando. Meus amados irmãos, o terceiro ponto, né, e nós iremos daqui a pouco concluir, ele vem dizendo: a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Primeiro subtópico do terceiro ponto: Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram, né? Meus amados irmãos, quando o crente ele tem a convicção, né, dessa salvação maravilhosa, tem convicção de que em quem ele creu, ele passa, isso reflete através da mensagem, né, da sua palavra, né? E quando pregamos com ousadia, com intrepidez, com convicção, né, as pessoas elas conseguem ver, né, ver. Esses homens cheios do Espírito Santo, eles falavam com tanta convicção, né, que muitos judeus e gregos creram. É mais uma forma didática do Senhor trabalhar para alcançar outras pessoas, né? Então, crente cheio do Espírito Santo, cheio de convicção, quando ele fala, ele transmite, né? E as pessoas, ao verem isso e com o auxílio do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, as pessoas elas são de uma certa forma impactadas. Como pode alguém falar algo com tanta segurança, né? Com tanta convicção, né? E aquilo já é motivo de fazer a pessoa refletir, né? E com o auxílio do Espírito Santo, a pessoa ela não resiste à palavra de salvação, à palavra de Jesus, às verdades sagradas, né? Segundo subtópico do terceiro ponto: Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, né? Então, o ser humano, irmãos, ele é muito tendencioso a se equivocar, né? E a interpretar determinadas coisas de uma forma que não é a correta. Foi o que aconteceu. Esses homens, essas pessoas, quando ouviram aqueles homens, quando viram os prodígios e maravilhas
que se realizavam através deles, né? E que, diga-se de passagem, não era deles, era o Espírito Santo neles operando o querer e o efetuar de Deus. Essas pessoas quiseram caminhar em outra direção e adorá-los, e eles, né, obviamente, eles rejeitaram totalmente e direcionaram essas pessoas, exortaram essas pessoas que a adoração era para Deus. Certamente essas pessoas foram convencidas, né? Eles rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas, porque eles sabiam que tudo aquilo que estava sendo feito, eles estavam sendo apenas instrumentos de Deus para que se fosse realizado aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas, né? Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto, mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Então, nós, enquanto estivermos aqui, estaremos sujeitos a perseguições, né? Fazendo a obra do Senhor com convicção, mas assim mesmo nós seremos muitas das vezes massacrados. No caso aqui de Paulo, ele foi apedrejado, né, irmãos? E isso é bíblico. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. A mesma Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas em todas Deus dá vitória. Eu concluo ainda com a passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, né, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, né? E isso é Jesus, é o Espírito Santo em nossas vidas, né? Quando temos essa convicção, podemos ser, sim, sofrer muito, sermos perseguidos, termos grande oposição, pleitearem contra nós, tentarem nos destruir, no caso aqui de Paulo, matar-nos por causa de Cristo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi Ele que nos chamou, né? Nós estamos com os nossos olhos fitos nele, autor e consumador da nossa fé. E é mister que padeçamos por amor do seu nome, do nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo, mas o Senhor o restaurou, o levantou e ele não parou, ele continuou. Crente convicto, ele sofre por causa de Jesus, ele cai, o Senhor o levanta, ele bate a poeira e continua fazendo aquilo para que foi chamado. Crente, ele não volta atrás. Crente, ele não tira a mão do arado. Crente, ele continua trabalhando apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das dores. Crente tem prazer de continuar na sua caminhada fazendo aquilo para que foi chamado. Que possamos ter isso nos nossos corações. O terceiro subtópico diz Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem, novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé, né? Trazendo aqui uma observação, que João Marcos em Derbe, ele desiste, ele volta, ele retorna. Paulo e Barnabé, eles continuam nesse trabalho, né? Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo, né, irmãos? Então, o que é comodidade? Algo é estar sempre na tranquilidade, né? Algo
incômodo, algo em que não nos desafia, né? É a inércia, estar parado, né? Estar ali em um momento que você não se sente nem um pouco insatisfeito, a sua carne não padece, pelo contrário, você está bem, obrigado. Mas aqueles que são alcançados pela graça manifestada na pessoa de Jesus, apesar das dificuldades, das lutas, das perseguições, eles estão firmados, enraizados na palavra do Senhor, estão enxertados na videira verdadeira, né? E suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Apesar dessas dificuldades, o crente, né, que entende o seu chamado, que entende a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros, ele continua caminhando, ele continua avançando, porque ele sabe que aqui não é o lugar do nosso descanso, aqui é lugar de padecermos por amor a Cristo, por amor às verdades sagradas, e apesar delas, nós vamos continuar avançando. Para concluir, ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Então, que nós, assim como esses célebres homens que se deixaram usar como instrumentos de propagação, né, de divulgação das verdades sagradas, nós, a igreja dos tempos odiernos, possamos também ter no nosso coração, né, essa obediência, fidelidade à palavra de Deus, e possamos compartilhá-la com outras pessoas, com pessoas que não conhecem, com outras nações, com outros povos que não têm o acesso que nós temos à palavra de Deus. Dito isso, eu quero agradecer por você, meu irmão, que mais uma vez se dispôs a estar conosco nessa transmissão do canal Escola Bíblica Dominical Notícias. Na próxima quarta-feira estaremos ministrando aqui a terceira lição, a graça que alcança todas as nações. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, é @miqueiascorreia. Então, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até a próxima.